Convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Querem que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, no domingo passado ouvimos a parábola
semente e do semeador. Deus lança a semente em todas as direções, não recusa nem aos corações endurecidos, nem às pessoas superficiais, nem às pessoas imersas nas suas preocupações do mundo. O homem ou a mulher pode fechar-se à palavra de Deus, rejeitá-la, mas sempre haverá terrenos que produzirão frutos, uns mais, outros menos. A palavra de Deus que ele pronuncia, tem força em si mesma. Deus fala e acontece. Então, domingo passado, nós ouvimos a importância da palavra de Deus na vida dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, acabamos de ouvir 3 parábolas do reino, em Mateus capítulo 13. A do joio e do trigo, a parábola também da semente de mostarda e do fermento na farinha. A parábola do joio e do trigo nos mostra a paciência de Deus com aqueles que praticam o mal e nos faz conscientes da nossa impaciência com os nossos irmãos que praticam o mal. Vemos que o bem e o mal caminham juntos, o trigo e o joio. E nós precisamos ter essa consciência. O autor do livro sagrado, Sabedoria capítulo 12, responde que Deus é indulgente e misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Então, meus queridos, veja o que acontece na parábola do joio e do trigo. Os seres humanos são impacientes, querem logo eliminar o joio. Os empregados perguntam ao dono da roça: Senhor, queres que arranquemos o joio? E a resposta do dono destaca a paciência de Deus com os que praticam o mal. O dono disse: deixai crescer junto até a colheita. Então, meus queridos irmãos, Deus não deseja a morte dos pecadores. Ele veio para salvar a todos de todo o mal. Jesus não veio para condenar ninguém. Tem pessoas que acham que Deus veio para condenar. Ele veio para salvar a todos. Vocês estão lembrados muito bem de Judas Iscariotes. É um mistério que as Sagradas Escrituras não nos revelam. Mas olha que coisa interessante. Judas foi convidado por Jesus para ser o seu apóstolo. Judas ficou encantado. Tanto é que ele deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas estava o tempo todo do lado do Senhor, um verdadeiro trigo. Mas nós não sabemos muito bem. Achamos que foi por causa de dinheiro, das coisas mundanas, e que ali ele foi, aos poucos, deixando crescer no seu coração. Isso não acontece da noite para o dia. Foi crescendo no seu coração o joio, que aqui na parábola representa o mal. Por isso nós não temos o direito de julgar ninguém. Mas nós vamos observar também um outro exemplo interessante. São Paulo. São Paulo, de perseguidor de cristão, um verdadeiro joio, se transforma num trigo, a ponto de ser moído, isto é, de ser decapitado. Um trigo.
que escreveu cartas belíssimas, bem como também evangelizou muitos povos, de modo particular os gentios, os pagãos. Temos também Santo Agostinho, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, que era joio e veio a ser trigo, para ver que a palavra de Deus, ela acontece. O que Deus fala, acontece. Mas nós temos também aquele que nós chamamos, entre aspas, do bom ladrão, que se converteu no último momento da vida, e Deus garantiu para ele também o reino. Então, meus queridos irmãos, temos tantos outros exemplos. Temos também Pedro que negou Jesus 3 vezes, caminhava com Jesus e um belo momento, diante da sua fraqueza humana, ele também nega Jesus. Mas eu queria que vocês só observassem, todos eles, depois desta, com exceção de Judas Iscariotes, que se enforcou, mas todos os demais mudaram de forma radical a sua vida, passaram a ser outras pessoas. Será que não é seu momento também para ser outra pessoa? Uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus Cristo? Então, meus queridos irmãos, tudo isso para dizer que não devemos nunca tirar a oportunidade de mudança de vida ou de conversão de qualquer pessoa, até dos que praticam o mal. Então, meus queridos, qual é a nossa missão diante do mal? Somos chamados a ser pacientes e misericordiosos, como Deus Pai o é. Por isso, o Senhor contou a parábola do grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, que, no entanto, pode dar origem a um arbusto de razoáveis proporções. Também ele falou do fermento. O fermento apresenta um aspecto perfeitamente insignificante, mas tem a capacidade de fermentar uma grande quantidade de massa. O reino anunciado por Jesus compara-se ao grão de mostarda e ao fermento. Parece algo insignificante, que tem inícios muito modestos e humildes, mas, meus queridos, contém as potencialidades para encher o mundo, para transformá-lo e renovar. Com essas parábolas, Jesus responde às objeções daqueles que não acreditavam que da sua mensagem, de um carpinteiro lá de Nazaré, pudesse surgir uma proposta belíssima de vida, tão bela, capaz de fermentar o mundo e toda a história da humanidade. Então, meus amados, o Evangelho desse domingo garante-nos que o reino é uma realidade irreversível, não volta atrás, que está em processo de crescimento no mundo. É verdade, isso é verdade mesmo, que é difícil perceber essa semente a crescer, ou esse fermento a levedar a massa, quando vemos multiplicarem-se as violências, as injustiças, as prepotências, as corrupções, as escravidões, as futilidades, o materialismo. Tem muitas pessoas que perdem a esperança, pois não conseguem ver que o trigo é o bem e que o mal
é o joio que foi semeado pelo inimigo enquanto o ser humano dormia. É interessante observar, enquanto dormiam. Então a palavra de Deus, meus amados, convida-nos a não perder a confiança e a esperança. Aprendamos também com a parábola do grão de mostarda e do fermento que leveda a massa. Porque somos tentados a pensar que o reino de Deus é pequenino como o grão de mostarda, ou pouquinho como uma pitada de fermento. Tem pessoas que pensam assim. E no entanto, o reino é grande, forte e vitorioso, que abrigará as aves dos céus, isto é, muita gente. Bem como também o reino é eficaz, ele é forte, que penetra toda a massa, isso é, todos os corações. Devemos ser a semente de mostarda, meus amados. Apesar de serem poucos e pequenos, os nossos exemplos de fazer o bem podem transformar a sociedade, transformar a sua família, transformar o seu local de trabalho. Devemos ser fermento na sociedade que sofre com tanta violência. Todos nós somos um pouco também de trigo e ao mesmo tempo joio. Ninguém pode pretender ser completamente bom e ver no outro somente o que é mal. Somos seres humanos, somos limitados, com virtudes, mas também carregamos dentro do nosso coração as paixões desordenadas. Por isso não nos cabe julgar ninguém, pois os nossos julgamentos são sem misericórdia. Nós somos duros até conosco mesmo. Imagina com os irmãos. É diferente do julgamento de Deus, que é cheio de misericórdia, porque Deus é bondoso, amoroso e misericordioso. E aí, meus amados, também nós vamos observar nas comunidades que existem pessoas que dizem ser do bem e acabam julgando os outros, acabam sendo pessoas donas da verdade. O joio e o trigo existem em toda parte, e nós sabemos muito bem. Precisamos ter consciência que o joio e o trigo também está em nosso coração e em nossa sociedade. Por isso, meus amados, Deus hoje pede para que busquemos ser pacientes e misericordiosos com as pessoas que praticam o mal, e Ele nos pede que oremos por cada uma delas, porque nós também temos nossas falhas, nós também podemos ter um pouquinho mais de trigo no nosso coração, mas também existe o joio. Por isso nós não somos dignos de julgar ninguém. O Senhor diz que precisamos buscar a paciência e a misericórdia. Porque quando nós não buscamos a paciência e a misericórdia, o que acontece conosco? Nos tornamos pessoas frustradas, sem dizer que podemos adquirir uma doença da ansiedade, porque a pessoa impaciente quer tudo para ontem, e o ser humano não é um robô que eu programo e ele executa as minhas necessidades. O ser humano, ele é cheio de emoções, de sentimentos, cheio de altos e baixos.
então precisa ter paciência. Assim como Deus é cheio de paciência porque não quer nos perder, que não sejamos impacientes para perdermos tudo da nossa vida. Que sejamos cheios de paciência e de misericórdia com todas as pessoas, inclusive até conosco mesmo. Quando nos depararmos com situações de violência, em todos os aspectos, abra o seu coração para a graça de Deus, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa agir em você, para que você não desespere. Suplique o Espírito Santo, peça para que Ele venha te socorrer sem demora, como nós ouvimos a palavra, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Então nós precisamos do socorro, do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Só o Espírito Santo que nos sustenta, fazendo-nos nós caminhar sem desfalecermos pelas estradas da vida. Só o Espírito Santo que nos ensina as coisas do reino, pois Ele torna o reino presente, porque torna Jesus presente em nós. Então, meus amados, aprendemos do Senhor Jesus e acolhamos a sua palavra, que é semente. E se você acolhe essa palavra que é semente, e você permitir com que ela germine no seu coração, pode ter certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se formos fiéis e perseverantes até o fim, escutaremos cheios de esperança a promessa de Deus. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Queridos, é o Espírito Santo que deve nos guiar, nos orientar em nossas decisões e em nossas orações também, pois em todos nós há algo que precisa ser queimado, que é o joio, e algo que precisa ser cultivado, que é o trigo.